Olá, sou Suelen, diretora comercial da Projeto Solar, e nesse vídeo vamos falar sobre perfil de representante comercial. Para buscar um representante comercial, você tem que buscar uma pessoa que já trabalhe com vendas ou que tenha esse dom que eu chamo de vendedor, porque precisa ter várias características para conseguir fomentar os nossos clientes, né? Acho que uma das primeiras características que um bom representante tem é sangue nos olhos, aquela vontade de vender, aquela coisa de querer vender muito, de querer ganhar dinheiro. Então esse sangue nos olhos faz todo o diferencial. A resiliência também, para a pessoa insistir, voltar, conversar, convencer o cliente, então tem que ter bastante resiliência também. Organização, claro que sim, e muito, para poder ser organizado em agendar com os clientes, ter as propostas corretas, verificar se elas foram feitas ou elas estão atualizadas para a apresentação do cliente. Fazer follow é muito importante, ter uma organização, então isso tem uma organização de agenda também é muito importante para que a pessoa possa ser um bom representante comercial de sistemas de energia solar. Além disso, ele tem que ter muita força de vontade, porque quem não tem força de vontade não consegue vender. Você tem que querer converter, você tem que querer correr atrás. Então isso é muito importante também ter a parte de força de vontade. Foco, que é focar nos melhores quesitos, é focar no cliente, é focar em vender e não, às vezes, se perder no meio do processo, né? Então o foco é muito importante, você saber quando o cliente quer fechar. Você tá ali preparado, saber qual é o feeling, né? Ter o feeling do tempo do cliente, saber quando tem que negociar, saber quando às vezes tem que deixar o cliente quieto, forçar às vezes, entre aspas, um pouco a venda. Então tudo isso tem que ter um pouco de foco, de força de vontade para a gente conseguir converter, né? E uma das principais características é passar confiança, né? Quando você for comprar alguma coisa, você sempre quer que o vendedor ele te venda algo que ele consiga te passar uma confiança que o produto é bom, que aquilo lá que aquela compra você não vai se arrepender. E para a gente passar essa confiança, a gente precisa ter todo o treinamento do maestro, saber um pouco da parte técnica. A gente não precisa ser especialista, mas precisamos entender da parte técnica, porque a gente que está lá no campo, na frente do nosso cliente, ele vai fazer 1001 perguntas. Então a gente tem que estar preparado, munido com bastante informação, que geralmente são diferenciais da nossa venda. Mas também, se a gente não souber, a gente não ter vergonha para o cliente e dizer assim, não sei, eu vou buscar, vou pesquisar e depois te respondo. Mas o representante, ele tem que estar focado em sempre aumentar os seus conhecimentos, para que na hora da venda ele consiga converter, porque ele tem argumentos, né? Então isso é muito bom no vendedor. Então ele precisa ser organizado também para assistir todos os treinamentos e participar das reuniões, dos treinamentos, então isso é bem importante. Outra dica que eu dou na hora da contratação é pegar um perfil ou as pessoas que não fujam de clientes ou não fujam de visitas, né? Às vezes quando a gente busca um perfil de representante, a gente sempre tem que avaliar se eles não fogem das visitas, né? A gente sabe que às vezes quebrar o gelo numa primeira visita, você chegar lá, bater na porta do cliente, é um pouco desafiador. Mas o representante que tem convicção e sabe o que quer chegar, ele chega e bate na porta, oferece para o cliente o nosso produto e consegue converter. Então isso é muito importante, né? Você passar tudo isso para o nosso cliente. Então não ter medo das visitas e não ter medo dos clientes. Um outro ponto relevante que eu sempre acabo comentando com o pessoal, eu acho muito importante quando os representantes eles acabam deixando visualizar no WhatsApp. Hoje é uma nova ferramenta de trabalho nosso, né? A gente acaba utilizando muito o WhatsApp para nós conversarmos com os clientes. Então é importante que a gente deixe essa parte de visualização também para dar maior confiança para o nosso cliente. Senão fica aquela coisa de visualizou ou não visualizou? Será que ele vai me responder ou não vai? E o azulzinho é certinho, né? Eu sempre brinco, o azulzinho lá do WhatsApp não dá mentira, né? Então é muito importante isso também. Eu uso e prefiro manter assim porque eu acho que a pessoa fica um pouco mais confiante do outro lado quando ela sabe o que está acontecendo, né? Um ponto importante também é que geralmente quando a gente vai buscar representantes comerciais, eles têm mais de uma pasta, ou seja, eles representam outras empresas também. Quando a gente busca isso, tem que verificar se a pessoa já tem várias carteiras e talvez vai ter tempo para trabalhar ainda com energia solar, então é importante você verificar isso.
Porque energia solar, o nosso produto, ele demanda um pouco mais de tempo e um pouco mais de visitas. Então a pessoa tem que ter condições hábeis na sua semana de poder trabalhar com o cliente, poder visitar. Um dia por semana não vai conseguir converter. Então a pessoa precisa ter um foco nisso. Escolher, às vezes, ter muitas carteiras, ter 5, 7 carteiras, às vezes não compensa esse perfil de representante para nós, porque ele não vai ter foco. Então ele não vai trazer o resultado que você, franqueado, espera. E não esquecendo, né, não por estar por último, não ser menos importante, mas sempre antes de começar o trabalho com o representante, precisa fazer um contrato, tá? O representante precisa ter um CNPJ de representação comercial, emitir nota para a franquia, para que você possa ter isso tudo legalizado e certinho, né? Então isso é super importante. Faça sempre primeiro o contrato de representação para a segurança de ambos, tanto do representante que vai receber essa segurança, né, do negócio, tanto para você também, para não ter futuras incomodações. Então as dicas de um representante comercial que eu tenho para dar para vocês são essas. Qualquer dúvida, estamos à disposição e é só nos contatar.